TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, começamos muito bem o programa Respostas de hoje com essa bela imagem de Maria, esta mulher que fez da fé uma bússola no seu caminho. Exatamente, o programa Respostas é exatamente essa tentativa de refletir a partir da fé, aplicar a fé para o nosso cotidiano. Mais do que dar respostas ou dar uma fórmula de bolo, aqui a gente tenta refletir para que aquilo que a fé nos indica seja seguido pelos passos do caminho que a gente faz nessa vida. Muito obrigado pela presença, pela participação de vocês. Um grande abraço carinhoso meu. Nós que estamos aqui pela TV Imaculada, essa TV que traz esperança, traz alegria, traz informação. Então nós queremos estar em comunhão com todos vocês nesse momento. E como vocês conhecem, o nosso programa começa com uma reflexão a partir de um texto do Concílio Vaticano II, que é um texto de orientação para o caminhar da igreja. Quando nós falamos, nossa, dizem tantas coisas a respeito de diversos assuntos, interpretações das mais variadas, e às vezes se diz tudo e o contrário de tudo. Então a gente fica assim meio perdido, né? E como não ficar perdido? Ouvindo a voz do Espírito, primeiro, é uma voz que nos fala, ouvindo a voz também da própria igreja, quando ela fala de maneira oficial. Então, o texto que nós vamos ler é um texto oficial. Depois desse texto, a gente vai por uma reflexão. A gente volta, né, na verdade, para uma reflexão. E o texto de hoje é a continuidade do texto do nosso encontro passado, é a parte 2 deste encontro, né? Nós estamos falando já há um bom tempo sobre a atividade humana no mundo. Tem importância para o cristão as suas atividades? O que eu faço no trabalho? O que eu faço na família, o que eu faço na escola, o que eu faço na hora do lazer, tem a ver com a minha fé? Pode me encaminhar para o céu, mas eu não tenho que pensar só no céu? E como é que a gente vive, como é que a gente concilia? Então, o tema da atividade humana no mundo já passou por diversos subtítulos, e os subtítulos tentam pegar este grande tema da importância da atividade, a importância, o significado da atividade humana no mundo e trazem para determinada realidade. Esses tempos nós falamos aqui também no programa o que o pecado fez com a atividade humana, né? A atividade humana pensada como continuidade da ação da obra criadora de Deus para criar vida, para criar progresso, no sentido mais pleno, integral do termo, a gente pode desviar também o sentido da ação humana e terminar por construir morte, terminar por construir violência, né? E justificá-la ainda. E aí, o que a gente faz? Agora nós vamos olhar que a atividade humana não é só um bem em si mesmo, é um bem orientado a partir do mistério da encarnação e do mistério pascal. Olha que coisa linda. O subtítulo do tema da nossa reflexão de hoje, continuidade do programa passado, a atividade humana aperfeiçoada na encarnação e no mistério pascal. Então nós vamos agora para a leitura, porque senão eu me empolgo, já começo a falar. Então nós vamos ter a leitura disponibilizada agora para vocês, vou ler junto com vocês e a gente já volta então para a reflexão. Boa leitura! A atividade humana no mundo. A atividade humana aperfeiçoada na encarnação do mistério pascal, parte 2. Sem dúvida, os dons do Espírito são diversos, enquanto chama alguns a darem claro testemunho do desejo da pátria celeste e a conservarem-no no vivo seio da família humana, chama outros a dedicarem-se ao serviço terreno dos homens, preparando com esta sua atividade como que a matéria do reino dos céus. Liberta, porém, a todos para que, deixando o amor próprio e empregando em favor da vida humana,
todas as energias terrenas se lancem para o futuro em que a humanidade se tornará oblação agradável a Deus. O penhor desta esperança e o viático para este caminho deixou-os o Senhor aos seus naquele sacramento da fé, em que os elementos naturais cultivados pelo homem se convertem no corpo e sangue gloriosos, na ceia da comunhão fraterna e na prelibação do banquete celeste. Gaudium et Spes. É muito iluminador um texto desse, e eu faço questão aqui no programa que vocês tenham conhecimento do texto, da origem, da fonte desse texto, porque se trata de um tema tão importante, porque hoje nós continuamos um certo período de sabotagem interna do Concílio Vaticano II, né? E esse processo de sabotagem do concílio não é feito por quem está fora, é por quem está dentro, mas tem uma concepção muito redutiva da tradição da nossa fé. E normalmente essa concepção redutiva é porque ela é baseada numa mentalidade fixista, né? Como se a tradição da igreja fosse uma coisa de museu. Não, a tradição é viva. E exatamente porque é viva, ela é capaz de dinamizar todos os tempos. Seja hoje, seja daqui 100 anos, essa palavra vai encontrando o seu chão, exatamente porque encontra uma comunicação, uma ponte com o coração das pessoas que vivem em determinado tempo. Por que eu estou falando isso? Porque aqui não tem mais sentido a separação, a neta separação entre o mundo profano e o mundo espiritual religioso. Mas não adianta. As pessoas estão impregnadas de uma concepção que termina, por vezes, a declarar a irrelevância total dos argumentos da fé. Por quê? Porque quando a gente olha e faz um discurso ideológico, a gente olha para o mundo assim, nossa, esse mundo está tão distante de Deus. Mas por quê? Porque a nossa imagem de Deus também às vezes está distante de Deus. E está tão distante desse mundo que a gente não consegue se comunicar. O mundo deixa de ser uma seara e ele se torna rotulado, né, numa concepção de que tudo que é do mundo não presta. Não, e o Concílio Vaticano II sabe, apontou muitos problemas da era moderna, mas não deixou de reconhecer também as luzes. Então a questão é como comunicar a mensagem divina hoje? Como fazer que essa mensagem chegue ao coração das pessoas? Exatamente, não precisa continuar batendo na tecla que para pensar em Deus nós temos que virar as costas para o ser humano. Tá claro aqui, está muito claro nessa página, nesse texto de hoje, a igreja que está dizendo os dons do Espírito eles são diversos. Para alguns, o Espírito vai dar dons que dão claro testemunho do desejo da pátria celeste. Então ninguém pode olhar para o mundo, e aqui a concepção de mundo ganha realmente um sentido negativo. Aquilo que ofusca o meu desejo de caminhar para Deus, para uma plenitude. Mas eu não preciso achar que esta plenitude ela é projetada para o mundo espiritual como se esse mundo não fosse também lugar da salvação. Como esse mundo não fosse também lugar da redenção, que, claro, caminha para a sua plenitude, mas já tem a essência e a semente do reino entre nós. Já está presente entre nós essa essência. Então, uns dão claro testemunho da pátria celeste, que conservam vivo o desejo de que nós não esqueçamos a dimensão peregrinante da nossa fé, que vai culminar na pátria celeste. Porém, a outros, olha que coisa linda, o mesmo Espírito dá os dons de se dedicarem, chama outros a... Eu quero falar isso aqui com muita alegria, né? Chama outros a dedicarem-se ao serviço terreno dos homens. Meu Deus! Sabe aquelas pessoas aplicadas em defender os pobres, em defender os indígenas? Então, essas pessoas estão respondendo ao apelo do Espírito, né? Dedicarem-se ao serviço terreno dos homens. A fonte é a mesma. O Espírito não está só no monge. O Espírito não está só no padre. O Espírito não está só na freira. Meu Deus! O Espírito, O Espírito mora também naquelas pessoas que
que batalham, né? Pela paz, pela justiça, pela igualdade, pelo bem. Que coisa maravilhosa, né? Essas pessoas que se dedicam ao serviço do reino, olha o que diz o concílio, preparando esta sua atividade como que a matéria do reino dos céus. Que coisa linda de se ver, né? Pena que nas espiritualidades que a gente vê por aí, parece que tem muito pregador e membro de movimento que não lê o concílio, não consegue, não conhece. Né? O que eu estou dizendo? Que a atividade humana de serviço ao ser humano se torna, né, como que a matéria do reino dos céus. Olha que coisa maravilhosa. Tudo que a gente faz de bem nesse mundo, criar um filho, você está criando um filho com amor, isso é matéria para o reino. Você é justo com seus empregados na sua empresa, você está construindo material do reino de Deus. Você é uma pessoa justa, você é uma pessoa capaz de olhar do lado, colocar o bem comum à frente dos seus próprios interesses, você está construindo o reino, irmão. O reino não se constrói só passando conta de terço. Vou ter que repetir isso. O reino de Deus não se constrói só passando pedrinha de terço. Por que tem que falar isso? Porque a dimensão social não entra na fé de alguns. Até quando eu vou ter que gritar aqui no programa Respostas? Porque essa dimensão não entra na nossa fé, não entra. Meu Deus, a igreja está falando isso, é a igreja quem está falando isso, é o Espírito, né? O que nós fazemos de bom nesse mundo se torna matéria para o reino de Deus, o reino futuro, que vai alcançar a sua plenitude em Deus. Porque não somos nós, o reino de Deus não é fruto dessa iniciativa nossa, mas colaborando com a ação da graça. Então veja, liberta porém a todos, né? Todos são libertos, aqueles que deixam o amor próprio e empregando em favor da vida humana todas as energias terrenas, se lancem para o futuro em que a humanidade toda se tornará uma oferenda agradável a Deus. E aqui vem a aproximação com o sacramento da Eucaristia. O que a gente oferece? O que o povo traz para a igreja na Eucaristia? A matéria do sacramento. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Olha! Que coisa linda! Então, tudo nesse mundo, o cuidado com os filhos, a justiça, a verdade, o bem, tudo isso se torna preparação do mundo para que seja uma oferenda agradável a Deus. A sua empresa tem que ser uma oferenda agradável a Deus. O seu ministério lá na escola, na universidade, tem que ser uma oferenda agradável a Deus. A sua casa, a sua família tem que ser uma oferenda agradável a Deus. O seu trabalho é uma oferenda agradável a Deus? Então veja, em tudo nós temos que ofertar o mundo, ordenar, colocar o mundo em direção à plenitude do reino. E nós já podemos contemplar este reino quando as atividades humanas são vividas como fruto da correspondência com a ação do Espírito que suscita dentro da igreja, mas suscita também dentro da humanidade diversos dons. Então, nós temos que realmente pensar que o céu e a terra, após o mistério da encarnação, estão profundamente entrelaçados. Por quê? Porque o Eterno entrou no tempo. Então, nós não podemos falar só de um mundo fora da tensão escatológica. Como se parte do mundo não fosse no futuro, como se parte desse mundo não seja incluída na grande transformação que Deus prepara no fim de tudo. Veja, é isso. Tudo tem que ser oferenda agradável a Deus. O relacionamento, as amizades, o trabalho, a escola, a universidade, a pesquisa, a ciência, a política, a economia. Tudo isso nós temos que fazer já
esta oferenda agradável a Deus. Então nós chegamos ao final dessa reflexão do primeiro bloco. Fiquem com a gente porque tem perguntas muito importantes, muito pertinentes na sequência do nosso programa. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Muito bem, promessa feita, promessa cumprida, já estamos no intervalo, não demorou muito, que bom que você está aqui com a gente. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao programa Respostas pela TV Imaculada. Se você está procurando orientação para a sua vida, aqui a gente diz que nós nos deixamos inspirar pela fé para encontrar alguns caminhos, algumas saídas, digamos, para as nossas escolhas. Programa Respostas, então, é isso, busca ajudar-nos nesse caminho. Aqueles que acreditam também que a fé é uma bússola, né? Que indica a direção do nosso caminho. Nesse segundo bloco, se você chegou agora, no segundo e terceiro bloco do programa Respostas, nós já passamos a responder as perguntas que nos chegam. E essa pergunta chegou, é a primeira de hoje, chegou lá do Lucas, lá da Chácara Cachoeira, né? Veio de lá da Chácara Cachoeira, uma saudação ao pessoal da Chácara Cachoeira. Pergunta do Lucas. Sendo bem objetivo, porque a pergunta é objetiva, né? Qual a fundamentação bíblica sobre o purgatório? Muito bem. É óbvio que eu sei que tem muitos irmãos e irmãs nossos no Senhor que tem muita dificuldade de entender, de aceitar a realidade do purgatório, em partes porque nossa pregação sobre o purgatório, no lugar de ressaltar sua relação bíblica, né? E eu compreendo as pessoas que têm essa dificuldade, haja vista que quando você olha para a Sagrada Escritura, nós não podemos falar num primeiro momento de uma revelação explícita dessa verdade, como se nós fôssemos encontrar diretamente na Sagrada Escritura uma teologia do purgatório. Agora, uma coisa eu vou deixar bastante claro, não existe nenhuma contradição com a essência, se você olha a Sagrada Escritura como história da revelação, que acontece da relação de Deus com a humanidade. Dessa relação, nós bem sabemos que a Sagrada Escritura aponta para o destino, né? E qual que é a dimensão do destino da humanidade? Então, quando a gente fala sobre o fim, no sentido de finalidade da humanidade, qual é o objetivo da história da salvação? E por que deixou de ser história da condenação? Porque não é mais o pecado que é a prioridade nessa história. A prioridade nessa história para a vitória de Deus sobre o mal. A vitória do bem sobre o mal. A vitória da vida sobre a morte. Então isso significa que é a história da salvação. E como que é essa história da salvação? Aqui nós vamos olhar que cada religião tem sua doutrina soteriológica. Que palavrão, padre! Que doutrina soteriológica. Soteriologia, a palavra vem da palavra grega, soter, que quer dizer exatamente isso, salvação. Salvação você pode entender em diversos aspectos. O bombeiro é como eu diria, é um salvador. O bombeiro é um salvador. Estou dando um exemplo bem prático, né? Então, mas nos salva imediatamente das realidades do fogo, das intempéries. Então, aqui nós estamos falando salvar-nos de uma situação negativa, que no caso do bombeiro é alguém que está se afogando, é alguém que caiu de uma árvore, é alguém, não sei, que enfrentou picadas de abelha, uma situação negativa. Essa situação negativa transportada para a realidade espiritual chamamos de pecado, tá? E o pecado o que é substancialmente? Existe uma revelação, porque quem não crê não tem um conceito de pecado, né? Normal, pecado é um conceito teológico, é um conceito da fé. Significa, a partir do olhar da revelação da história da salvação, da realidade da relação entre Deus e a humanidade, nós estamos falando que esse pecado é um rompimento dessa relação. Esse rompimento tem consequências. E essas consequências, elas são sentidas por uma série de males
que se desencadeiam por conta disso. E daí a gente precisa reconstruir essa relação, tá? Qual que é o auge dessa relação? Vocês vão entender onde eu estou querendo chegar, tá? O auge dessa relação é quando nós vamos nos apresentar diante de Deus para o face a face. A comunhão plena. E aí, para chegar lá, como é que a gente faz? Aí todo mundo vai dizer, cada doutrina tem sua soteriologia. A doutrina espírita vai dizer, olha, o caminho para chegar no auge da salvação é esse. As religiões de matriz afrodescendentes vão dizer, olha, os muçulmanos vão dizer, olha, o caminho para chegar ao ápice dessa meta é esse. E nós cristãos católicos? Uma das etapas, digamos assim, que alguns de nós pode passar é o purgatório, tá? O purgatório, ele aparece na nossa doutrina, é específico, digamos, da nossa doutrina, não saberia dizer se é só específico da nossa, mas é profundamente entendido dentro desse caminho como, eu vou dizer assim de maneira bem simples num primeiro momento, assim, o que eu digo para vocês? A pessoa não está preparada para esse encontro final. Ela não está preparada por quê? Porque ela foi muito má? Não. A pessoa não tem os dois destinos? Sim, na verdade, os dois destinos, a condenação e a salvação. Exatamente, mas o purgatório já é um destino. Qual que é o destino? O céu. Mas nós falamos tão negativamente do purgatório que ele pareceu uma sala de tortura, uma sala de espera do inferno. Né? A gente bateu tanto nessa tecla que parece que é uma sala de espera do inferno. Não. Nós também acreditamos, tá? Que a pessoa no destino final, ou ela vai encontrar-se plenamente com a vida, na comunhão plena com Deus e entre nós, ou ela vai para o caminho da frustração eterna que nós chamamos de inferno. O purgatório não é uma alternativa, o purgatório já é uma escolha, porque essa pessoa, ela não foi um monstro. Eu penso até brincando nas aulas, eu falo assim, gente, não tem como eu não passar no purgatório. Não tem como sair desse mundo preparado para o encontro com Deus. Por quê? Porque eu tenho muito egoísmo. Eu sou muito egoísta. Então, o que é? A essência de Deus é amor. Tudo que não é amor não pode se apresentar diante de Deus. Não é porque Deus não quer, é porque é sua essência. Até a gente pode dizer assim, tem alguma coisa que Deus não pode? Tem uma coisa que Deus não pode. Deus não pode não amar. Isso significa que é da essência de Deus. Se eu quero comunhão plena com Deus, eu tenho que tirar o obstáculo para estar nessa comunhão plena. E aí a gente vai dizer que a realidade pós-morte abre a possibilidade. E aqui, biblicamente falando, o retrato, a explicitação, digamos, desse termo, está num texto do Antigo Testamento, do segundo livro de Macabeus. Qual que é o problema aqui? O problema é que naquela divisão que nós temos entre Bíblia católica e Bíblia reformada, protestante, aí eu falo com muito carinho, com muito respeito, dos irmãos cristãos que têm esta outra concepção. No que nós temos e os ditos, né, dentro da nossa ideia, sobretudo no Brasil, bastante pentecostal, né, a ideia que surgiu o evangélico, né, que é já uma reforma dentro do próprio mundo reformado. Então ali está se falando de alguns livros que nós não temos, que eles não têm, digamos assim, né? Que os irmãos separados não têm. E aí a citação sobre a oração pelos mortos, numa das guerras, né, de Macabeus, lá dessa citação fala que aqueles soldados mortos teriam morrido por culpa dos seus pecados, porque foram encontrados estatuetas dos ídolos dentro dos seus bolsos. E aí, por isso eles morreram. E aí, o que o líder pede? Vamos rezar por eles. Vamos pedir a Deus por eles, porque Deus tenha misericórdia deles. Ou seja, abre a possibilidade de que depois dessa vida exista, né, um período, uma fase de purgação. O que a palavra purgatório significa? Purificação. Essencialmente é isso, purificação. Quem está no purgatório? Aquelas pessoas que vão para Deus, já têm um destino final. Qual que é o destino final? Deus. Mas essas pessoas precisam realmente superar algumas realidades que ainda não permitem com que essa pessoa esteja diante do Altíssimo.
né? E aqui nós percebemos que a vida já nos apresenta muitas situações que nós podemos fazer um paralelo do purgatório. Já não teve situações em que você passou por uma dor muito grande e aí você começou a se questionar sobre o sentido da sua vida, sobre o significado da sua vida. E muita gente mudou completamente. Eu conheci gente, tá, que se converteu, aspas, né? Porque a gente está sempre em processo de conversão. Mas eu falo, converteu-se no sentido de que retomou sua fé, tá? A partir de uma cama de um hospital. Uma doença. Sim. Tá bom, eu também já conheci gente que diante de um sofrimento se revolta e o espírito perde toda a paz e também há um conflito muito grande com Deus, até certo ponto bastante compreensível entre nós humanos. Mas teve gente que de uma dor fez um caminho de superação. Fez disso, né, uma purgação da sua vida, serviu. Eu falo que muitas das nossas cicatrizes têm uma história, não é? Não dá pra gente jogar fora nossas cicatrizes, mas muito daquilo que eu sou, que você é também por causa dessas cicatrizes, dessas batalhas que nós enfrentamos na vida. E se você fala, olha, hoje eu me sinto uma pessoa melhor do que eu era ontem, o que aconteceu para que isso fosse possível? Então eu falo que a própria vida apresenta situações parecidas com esse processo de purgação, né? Até na educação dos filhos a gente fala assim, o que não se aprende, é uma frase que a gente ouve, né? Filho, toma cuidado, porque o que você não vai aprender com o amor do pai e da mãe, você vai aprender na dor. E o pai e a mãe não quer que você aprenda na dor. Porque o pai e a mãe vai bater, mas vai assoprar, a vida não vai assoprar. Então o que acontece? Às vezes essa dor é a única escola que a pessoa vai passar. Por quê? Porque o pai e a mãe falam, filho, não vai por aí. Não é o que o pai não está querendo ser desagradável, o pai não está querendo ser o chato. É que a vida mostra algumas coisas pra gente e a gente não quer que você necessariamente para aprender tenha que passar por isso. Aí o filho o que faz? Tô nem aí, deixa eu fazer minha experiência. Aí vai lá e quebra a cara no muro, né? E tomara que depois de quebrar a cara no muro possa se reerguer. Esse se reerguer é parecido com aquele se reerguer do filho pródigo, né? Saiu, opa, eu quero meu dinheiro, quero minha herança. Saiu pelo mundo, oba, vamos gastar, vamos viver. Esqueceu que o dinheiro um dia acaba, né? Aí caiu na miséria. O que aconteceu? Caiu na miséria. Aí a situação com os amigos, né? O que acontece quando a gente cai na miséria, gente? O que acontece? Amigos, tchau, tudo bem? Não te conheço, né? Assim aconteceu com ele. Quando ele se viu na total miséria, comendo lavagem, aliás, era negada a lavagem, né? A lavagem do porco era negada pro cara. Vocês já imaginaram? Aí ele caiu em si. Lembra a palavra do evangelho? Ali. Caiu em si. Aquele foi o momento do purgatório dele. Qual foi o sofrimento? O sofrimento foi ele olhar para si mesmo. A sua indignidade. Por outro lado, ele lembrou que na casa do pai nem os empregados eram tratados assim, né? Quer dizer que esse pai era um pai justo, era um pai bom. Então, quem está no purgatório tem saudade do céu, tem vontade logo de ver Deus, mas não está preparado para isso. Precisa fazer o caminho de volta, né? Precisa fazer o caminho de volta. E muito parecido também com o filho, por exemplo, né? O pai, quando chega de longe, já vê o filho todo maltrapilho, já não tem calçado, não tem nada. Aí o pai prepara o filho para a festa, né? Não foi? Traz o anel, herança, a questão do filho, da dignidade do filho. Traz a melhor túnica, esse meu filho dá um banho, precisou dar esse banho, né? Por quê? Porque estava sujo, estava maltrapilho. Então a própria Sagrada Escritura nos faz ver que existe ainda em Deus esta possibilidade desse estado de reconstrução de si mesmo, para que possa estar plenamente pronto para o face a face, para o encontro final com Deus. Isso significa que nós podemos colher muitas situações da nossa vida para amadurecer, para ficar menos egoísta, para começar a olhar a dor do outro, sentir a dor do outro, né? Então veja, o purgatório é um estado de experiência purificatória que antecede, que precede o caminho do encontro final com Deus, que é plenitude de amor.
Então é ali onde eu vou enfrentar a minha verdade. O fogo do purgatório, o que é? São imagens para nos ajudar a entender essa realidade. Não é o mesmo fogo do inferno, porque o fogo do inferno não purifica mais. O fogo do inferno é o fogo da dor pela dor. O do purgatório não. O do purgatório é o fogo do amor. Sabe aquele fogo que você precisa usar numa certa quantidade, inclusive, se você exagerar, você estraga o ouro no processo de purificação do ouro? Lembra? Então, o ouro precisa ser depurado. Onde é que o ouro é depurado? O ouro é depurado pelo fogo. Exatamente. Vejam que o sentido aqui é completamente outro. E aí faz sentido para nós que, como nós somos um único corpo, aqueles irmãos nossos que já estão contemplando a glória de Deus, nós podemos fazer trocas, né, dos tesouros espirituais, de modo que nós podemos também oferecer nessa vida a nossa oração, a nossa solidariedade daquilo que é permitido transpor o céu e a terra entre peregrinos, entre aqueles que estão no processo de purgação e aqueles que estão já diante de Deus. Inclusive, no programa passado a gente tratou, né, de um tema que foram a questão das indulgências. E aí quem assistiu pode lembrar um pouco disso, né? Então é isso, o purgatório tem fundamentação bíblica, esta fundamentação não explícita, de modo claro, por vezes implícita, mas em alguns textos isso é colocado de maneira um pouco mais objetiva, mas jamais nenhum princípio da fé pode estar em contradição, porque aquilo que está na tradição apostólica é o mesmo Deus, a fonte é o mesmo Deus, é a palavra de Deus, que da forma oral também se apresenta na forma escrita. E aí não existe contradição entre uma coisa e outra, porque Deus não é bipolar, né? Deus não tem essa questão. E nós chegamos então ao final desse segundo bloco e a gente fica ainda com a promessa do reencontro, que a gente já volta, vamos para o intervalo e já voltamos. Muito bem, de volta aqui, programa Respostas, já estamos indo para o nosso terceiro bloco do nosso encontro aqui pela TV Imaculada. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. No bloco anterior, nós falamos sobre o purgatório, em que sentido ele encontra esta fundamentação bíblica, né? E aí agora a gente vai para um outro campo que é importante. É uma pergunta complexa, tá? Primeira coisa que eu já vou dizer. Às vezes o pessoal fala, nossa, padre, você faz toda uma introdução, a gente fica ansioso para saber qual é a pergunta. Mas eu já queria alertá-los de que aqui se trata de uma pergunta complexa, tá? Não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil. Mas vamos lá. De onde veio a pergunta? A pergunta veio lá do Jardim Rouxinóis. É o Fernando, tá? É o Fernando que mandou essa pergunta. Pergunta bem clara também, né? Bem objetiva. Fora da Igreja Católica, há salvação? Somente os católicos se salvam? Então, como eu alertei vocês, nós precisamos aqui tomar muito cuidado, porque nós estamos diante de um tema bastante delicado, de um tema complexo, e eu preciso estabelecer alguns princípios que eles são norteadores desta reflexão. Primeiro, a centralidade da história salvífica na hierarquia, se nós falamos de uma hierarquia de verdades, pertence a Deus. Tudo culmina em Deus, tudo parte de Deus. Então, o mistério último da nossa salvação ele é desvendado, ele é desvelado a partir do mistério trinitário, que é um mistério de comunhão, de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito. E o que é a história da salvação? Nada mais do que a manifestação explícita, e Deus se explicita
na história da salvação, explicita esse amor através da sua ação na história da salvação. E como Deus age na história da salvação? Para salvar. Deus age para salvar. Salvar quem? Inicialmente, a revelação nos apresenta no Primeiro Testamento, ou no Antigo Testamento, a escolha que Deus faz. Uma escolha de encarnação, que eu digo. Porque o amor de Deus é universal, nós já vamos concluir lá, calma, mas Deus escolheu um povo. Só existia esse povo? Não. E esse povo se sentiu assim, a um certo ponto, com a síndrome do escolhido. Por quê? Porque esse povo entendeu que a salvação é para eles. Tá? Inicialmente, esse povo entendeu de maneira bairrista a salvação. Tá? Ou seja, nós somos a panelinha do Senhor, do Deus dos deuses. E é interessante que esse povo faz uma caminhada que no início dessa caminhada ele diz: o nosso Deus é mais forte do que os deuses dos povos vizinhos. Mas lá pelo meio do caminho, o que se descobre? Se passa por um monoteísmo. Significa não existem os deuses dos povos vizinhos. Então o monoteísmo, ele ressalta, tá? E nós somos uma religião monoteísta, que não existem outros deuses, tá? A consequência disso é que a história da salvação, na perspectiva das religiões monoteístas, acontece por meio de um Deus, tá? Um Deus. E agora, como é que esse Deus pode ser compreendido? Esse Deus se manifesta na história da salvação com uma vontade, uma irrefreável vontade de salvar. É a chamada vontade salvífica universal. Passagem bíblica para exemplificar isso já está no Novo Testamento. Deus quer que todos os homens, todo ser humano, homem e mulher, se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Vou repetir. Deus quer, esse é o desejo supremo de Deus, que todos os seres humanos, todo homem, se salve e chegue ao conhecimento da verdade. O que é a história da salvação desde Abraão? Não é outra coisa que a exemplificação, a testificação desse desejo de Deus, tá? E aí o povo de Deus vai entender que essa proposta inicialmente pensada para um povo é uma proposta mais universal, porque o Senhor criou tudo, também criou as nações vizinhas. E esses astros que eles veneram como ídolos, como deuses, não são deuses, são criação do único Deus. É óbvio, então, que Israel passou por todo um processo de entendimento de que a salvação é universal. Veja, Deus quer que todos, não está escrito assim que Deus quer que só a panelinha de Jesus se salve. Tá? Então é uma concepção expansionista. Mas atenção, expansionista não quer dizer abstrata. Por quê? Porque Deus estabelece caminhos para esta salvação. Tá? Eu vou tentar entrar por aqui. Eu já estou dizendo que não é fácil essa resposta. Os caminhos para esta salvação, todos eles vão desembocar na ponte. Qual ponte? Para nós cristãos, eu faço questão de, no respeito às diversas sensibilidades de você que está assistindo. Para nós cristãos, essa ponte é uma e se chama Cristo, o Filho de Deus. Porque nesse desesperado desejo, apaixonado desejo, vamos melhorar aqui, de Deus salvar a humanidade, a questão é como Ele salvou. Como? Como Deus salvou a humanidade? Pelo seu Filho. Deus mesmo se fez a ponte. Olha que maravilha. Deus, na concepção nossa cristã, Deus mesmo se fez a ponte. A famosa frase, né, de Cristo: eu sou o caminho. Gente, caminho para onde? Para Deus. Para a meta. Para a salvação. Porque a salvação no final, o que é? Um encontro com Deus. E é verdade, só Deus salva. Só Deus salva. E aí, o que a revelação mostra? Como Deus apresenta o caminho de salvação. Aqui nós vamos entrar num campo
que já começa a ficar um pouco mais complexo, mas dentro dessa reflexão é importante. Existe um caminho, eu vou chamar assim, tá? Um caminho ordinário da salvação. Tem o caminho extraordinário e o caminho ordinário. Aqui já dá para entender que eu já estou chegando na resposta, Fernando, à sua pergunta. O que precisa não ser entendido de maneira, vamos dizer assim, publicitária, tá? De maneira publicitária ou de maneira, vamos dizer assim, apologética, para a gente dizer aqui, olha, né, como concluem alguns irmãos nossos separados, já tive situações na minha própria família, olha, se a pessoa não for lá, não tomar um banho no rio, né, o batizado, né, que esses irmãos fazem questão que seja nessa forma, não vai para o céu. E o fazem com sinceridade, por vezes, nesse desequilíbrio que se cria no seio das famílias por conta desse desespero desses irmãos que na concepção deles, se aquela pessoa morrer católica, ela está necessariamente destinada ao inferno. Tá? Então, é triste quando você encontra esses posicionamentos, né, que são concepções reducionistas da fé. Porém, eu vou dizer que existe caminhos extraordinários. Por quê? Porque a misericórdia de Deus permanece sempre um mistério. Judas se salvou? Não sei. O que a gente pode dizer? A gente pode dizer que a misericórdia de Deus é um mistério e significa que, em última instância, até mesmo quando a igreja diz assim, olha, essa pessoa foi excomungada, até a possível fórmula da excomunhão é quase que uma entrega, dizendo assim, nós fizemos tudo que era possível. Mas o final está nas mãos de Deus. Nós entregamos a pessoa à misericórdia de Deus. Aliás, a excomunhão não é sentido punitivo, simplesmente é sentido purgativo, porque a igreja quer que a pessoa volte, né? O que a gente vê nessas apologias pré-conciliares, que são uma interpretação equivocada de Trento, né? É um Deus policial, é um Deus juiz. Quanto mais gente para o inferno, melhor, né? Quanto mais gente para o inferno, melhor. É aquele Deus que parece que está ali na porta, esperando. Ai, tomara, vai por aqui, se lasca ali. É um Deus que parece que se alegra com o cara ir para o inferno. Não. É uma frustração para Deus quando alguém se condena. É um filho, é amado. Todos nós somos objetos do amor de Deus, até o mais cretino. Todos nós somos objetos do amor de Deus. Eu falo para as pessoas que fazem acampamento, que chegam dizendo, nossa, padre, eu não sabia que Deus me amava tanto, mas começou a te amar agora que você fez acampamento? Não. Você era um descabeçado. Você era um filho ingrato. Mas Deus te amou sempre. Não é agora porque você vive com um terço no pescoço que Deus começou a te amar. Não é. Deus te amou sempre, gente. É isso que as pessoas descobrem quando fazem um desses retiros e percebem, meu Deus, Deus estava me amando sempre, até quando eu estava longe da casa dele. O filho pródigo de novo, gente. Que exegese vocês andam fazendo da Sagrada Escritura? Porque agora é moda, né? Fazer exegese da Sagrada Escritura. Agora Jesus tem até arma na mão, né? Que exegese é essa, meu Deus? Que exegese é essa? Que interpretação da Sagrada Escritura nós estamos fazendo? Não toca em assunto da fé que você vai brigar comigo. Que interpretação é essa? Que profetas são esses que estão pregando essas interpretações? Esses falsos profetas? Tem muita gente usando o púlpito sem Cristo. Tem muitos cristãos que esqueceram Jesus Cristo. Tem que servir a ideologia. Que vale a ideologia de A ou de Z. Tá? De A ou de Z. Não tem ninguém santo nessa história não, gente. Só Nossa Senhora foi preservada, né? Então, voltando aqui, senão o padre começa a se exaltar e se desvia do assunto. O assunto é esse, a salvação. Então, o caminho ordinário. Eu vou dizer, eu cristão católico, é óbvio que eu vou dizer que na fé católica,
nós encontramos a plenitude daqueles bens que Deus disponibiliza para que a humanidade possa encontrar o seu caminho. E é óbvio que você vai dizer, não, mas vocês se desviaram disso. Sim, vocês têm uma outra visão, mas diálogo não significa dizer assim, agora nós vamos sentar e vamos vender qual é o Deus que é mais bonito. Não. Eu sou profundamente convencido da minha fé. Agora, dizer que uma pessoa... Por que, gente? Vamos olhar o outro lado, Fernando? Por que eu estou na Igreja Católica significa que eu vou ser salvo? Eu tenho certeza que você já deve ter respondido aí, né? O fato de eu estar... Eu tenho a certeza da minha salvação. Trento? Concílio de Trento, que tem pessoa que usa só para um lado do Trento, né? Concílio de Trento. Você pode ter certeza porque você é católico? Gente, tem muita gente que batizou, fez experiência sacramental assim, mas não se evangelizou. É a igreja que está falando. Não está evangelizado. Não está evangelizado significa... Tchan, 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 tchan. É triste o que eu vou dizer, hein? Não fez experiência do encontro com Deus. Tá? Então hoje eu vejo que... agora eu entendo por que Judas era um apóstolo. Por que Judas era um apóstolo? Porque tem gente dentro da comunidade de salvação que não fez essa experiência. Então, o problema... Eu falei, Fernando, que o problema era complexo? Eu falei. Mas o caminho ordinário significa quais são os bens que nós temos à disposição. Quais são as pistas, as placas, né, que vão indicando. Então, aí eu falo, nós temos muitos elementos importantes para salvação, tá? E o amor é importante. E cada comunidade, por exemplo, tem a ação de Deus nas outras denominações? Tem sim. Tenho certeza que tem. Eu tenho muitas pessoas com as quais eu sou profundamente ligado e eles são cristãos, mas da fé reformada ou fé protestante. Eu falo assim porque eu não gosto de falar de maneira irônica, não gosto de falar de maneira desrespeitosa, tá? Então, por quê? Porque eu falo de Maria. Maria gerou o Filho de Deus, fez a parte dela, para o católico e para todo mundo. O Filho de Deus é universal. Cristo não é propriedade da igreja. O Espírito Santo não é propriedade da Igreja Católica. Não é. O Papa Francisco cansa de dizer essas coisas. Então existe sim a possibilidade de um encontro com Deus, das mediações que Deus coloca, mas tem uma coisa, em tudo nós temos que chegar na ponte. Tá? Tem vários caminhos para a ponte? Tem. Inclusive um deles é o amor, né? O amor perdoa a multidão de pecados. Tem tanta gente aí que não vive falando tanto de fé, mas vive no dia a dia, vive no amor, na prática do amor. Então, os caminhos do Senhor são infinitos, amados irmãos e irmãs. E esse Deus, se tem uma coisa que Ele quer, é a gente junto dEle. Ele quer nos salvar. Então, vocês imaginem como Ele é criativo e como são muitos os meios que ele tem para isso, né? Mas o caminho ordinário é essa fé que eu professo e na qual eu creio e acredito, no mesmo respeito, intenso respeito, e que me ensina a ter profundo respeito por quem crê de outro modo. Tá certo? Muito obrigado, chegamos ao final desse programa, que eu deixo um abraço bem apertado para todos vocês e vamos invocar a bênção de Deus por intercessão daquela que para nós, cristãos, é invocada como aquela que não teve obstáculo nenhum à plena comunhão com Deus, por isso chamada por São Maximiliano Maria Kolbe, o santo que inspira esta comunidade de evangelização, chamada então por ele de Imaculada, que pela intercessão da Imaculada desça sobre vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela presença, pela participação de vocês. Temas difíceis, mas chegamos ao final, que esperamos que isso tenha ajudado, orientado vocês nas suas reflexões. Fiquem com Deus e até o próximo sábado. Tchau. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.